Que procurais? Dizei, que significa esse impetuoso anseio? Como um bramir atravessa o mundo, e vagalhões de livros se derramam sobre todos os povos. Eruditos procuram em antigas escrituras, investigam, cismam até a exaustão espiritual. Profetas aparecem advertindo, prometendo. De todos os lados se quer, de repente, como em estado febril, difundir nova luz. Assim passa atualmente como uma tempestade pela alma humana alvoroçada, sem nutrir nem refrescar, mas sim crestando, consumindo e absorvendo as últimas forças que restam à desequilibrada alma humana nas sombras da atualidade. Também aqui e acolá manifesta-se um sussurro, um murmúrio de expectativa crescente de algo que está para vir. Inquieto está cada nervo, tenso de um anseio inconsciente. Palpita, borbulha e paira sobre tudo, de modo latente e sombrio, uma espécie de atordoamento, gerando desgraça. Que há de nascer disso? Confusão, desalento e ruína, se não for rasgada com energia a camada escura que hoje envolve espiritualmente o globo terrestre, a qual, com a viscosidade dos charcos imundos, absorve e sufoca antes que se torne forte cada livre pensamento luminoso que surge, a qual, como o silêncio lúgubre de um pântano, já reprime, decompõe e destrói no germe cada boa vontade antes que possa surgir qualquer ação. O clamor dos que buscam a luz, porém, que contém força para romper a lama, é desviado, e seu eco se perde contra uma abóboda impenetrável erigida com empenho justamente por aqueles que pensam ajudar. Eles oferecem pedras em lugar de pão. Vede essa infinidade de livros. Através deles, o espírito humano só se cansará, não se vivificará. E isso é a prova da esterilidade de tudo quanto oferecem. Pois o que cansa o espírito nunca é o certo. Pão espiritual refresca imediatamente. Verdade nutre e luz vivifica. Pessoas simples têm, portanto, que desanimar quando veem que muros estão sendo levantados ao redor do além pela assim chamada ciência do espírito. Quem dentre os simples pode entender as frases eruditas e estranhas expressões? Destinar-se-á então o além só para os cientistas do espírito? Fala-se aí de Deus. Acaso se faz mistério erigir uma universidade para nela se aprender primeiramente a faculdade de entender a noção da divindade? Para onde leva essa mania que, em grande parte, está arraigada apenas na ambição? Como bêbados cambaleiam os leitores e os ouvintes de um lugar para o outro, incertos, tolhidos, unilaterais, pois foram desviados do caminho simples. Escutai, ó desalentados, erguei o olhar, vós que buscais com sinceridade. O caminho para Altíssimo se encontra pronto na frente de cada criatura humana. A erudição não é a porta que leva até lá. Escolheu Cristo Jesus, este grande exemplo no verdadeiro caminho para a luz, os seus discípulos entre os cultos fariseus? Entre pesquisadores das Escrituras? Tirou-os da singeleza e da simplicidade, porque eles não tinham que se debater contra este grande erro que o caminho para a luz é difícil de aprender e árduo de seguir. Semelhante pensamento é o maior inimigo das criaturas humanas, pois é mentira. Por isso, distanciai-vos de toda e qualquer sabedoria vã, lá onde se trata do que há de mais sagrado no ser humano e que precisa ser plenamente compreendido. Afastai-vos, porque a ciência, como obra mal feita do cérebro humano, é fragmentária e, como tal, tem que permanecer. Refleti. Como poderia a ciência, tão arduamente aprendida, levar à divindade? Que é o saber na realidade? Saber é o que o cérebro pode compreender. Quão restrita e limitada é, contudo, a capacidade de compreensão do cérebro,
que tem que continuar ligado firmemente ao espaço e ao tempo. Já a eternidade e o sentido do infinito não conseguem o cérebro humano abranger. Exatamente isso que se acha ligado inseparavelmente à divindade. Silencioso, porém, permanece o cérebro diante desta força inapreensível que interpenetra tudo o que existe e da qual ele próprio aure sua atividade. A força que todos sentem dia após dia, hora após hora, a cada momento, como algo evidente, que a própria ciência sempre reconhece existir, e que com o cérebro, portanto, com o saber e o raciocínio, se procura em vão alcançar e aprender. Assim, pois, é incompleta a atividade de um cérebro, esta pedra fundamental e instrumento da ciência. E essa limitação se faz sentir, logicamente, também através das obras que constrói, isto é, através de todas as ciências. Por conseguinte, a ciência é útil como complemento, para uma compreensão melhor, para subdividir e classificar tudo quanto ela recebe pronto da força criadora precedente, tendo, porém, que malograr incondicionalmente se pretender se arrogar a guia ou crítica, enquanto se prender, como até agora, tão firmemente ao raciocínio, isto é, à faculdade de compreensão do cérebro. É por esse motivo que a erudição e também a humanidade que por ela se orienta permanecem sempre presas a pormenores, ao passo que cada ser humano traz em si, como dádiva, o grande todo inapreensível que o capacita completamente, sem ensinamentos cansativos, a atingir o que há de mais nobre e sublime. Portanto, fora com o tormento inútil da escravidão espiritual. Não é em vão que o grande mestre exclama: sede como as crianças. Quem possui em si firme vontade para o bem e se esforça por outorgar pureza a seus pensamentos, esse já achou o caminho para o Altíssimo. E assim, tudo mais lhe será concedido. Para tanto, não precisa nem de livros ou esforço espiritual, e nem de penitência ou isolamento. Torna-se sadio de corpo e alma, livre de toda a pressão de sofismas malsãos, pois qualquer exagero prejudica. Deveis ser criaturas humanas e não plantas de estufa, que, devido a desenvolvimento unilateral, logo sucumbem às primeiras rajadas de vento. Despertai, olhai em redor, ouvi vosso íntimo. Isso, por si só, pode abrir o caminho. Não deis atenção às brigas das igrejas. O grande portador da verdade, Cristo Jesus, a corporificação do amor divino, não perguntou pelas religiões. Que são hoje as religiões? Tolhimentos do espírito livre do ser humano, escravização da centelha de Deus que habita em nós. Dogmas que procuram restringir a obra do Criador e também seu amor imenso nas formas estreitas do sentido humano, o que equivale a rebaixamento e desvalorização proposital da ideia do divino. Todo investigador sincero repele esse procedimento, pois através dele jamais poderá vivenciar a grande realidade, deixando cada vez mais desesperançado seu anseio pela verdade, fazendo-o por fim desesperar de si e do mundo. Por conseguinte, despertai, destruí os muros dogmáticos dentro de vós, arrancai a venda para que a luz pura do Altíssimo possa atingir-vos intacta. Erguer-se-á então jubiloso o vosso espírito até as alturas, participando com alegria do grande amor do Pai, que desconhece quaisquer fronteiras do raciocínio terrestre. Sabereis finalmente que sois uma parte deste amor, e o compreendereis sem esforço e completamente. Unir-vos-eis a ele, e assim diariamente ganhareis, hora após hora, novas forças, como uma dádiva que vos permitirá sair da confusão com toda naturalidade.